Quando um animal sai do ovo medindo menos de 60 centímetros num mundo cheio de predadores, todos a fim de devorá-lo, precisa crescer muito e bem depressa. A sorte não estava do lado daqueles titãs. O Tiranossauro Rex. Um crânio de 1,5 metro. Cerca de 60 dentes serrilhados. Sua passada podia chegar a 4,5 metros. Este era um dos maiores dinossauros carnívoros que já andou sobre a Terra. Os dentes dele esmagavam ossos. Eram enormes. Ele era de 3 a 4 vezes mais forte e maior do que qualquer outro carnívoro. Ainda assim, o Tiranossauro Rex nascia num mundo repleto de inimigos. Nem mesmo um rei tinha sua sobrevivência garantida. Os herbívoros não eram bobos. Eles procuravam eliminar os elementos perigosos com um ataque preventivo. Se você fosse um bebê tiranossauro, todos os mega herbívoros do pedaço iam querer te esmagar. É como se dentro do minúsculo cérebro do Triceratops surgisse uma imagem assustadora. A imagem daquele filhote de tiranossauro já adulto, como um monstro perigoso, capaz de destroçá-lo membro por membro. Mas talvez o maior inimigo do tiranossauro fosse mais familiar. Provavelmente a maior ameaça a um filhote de tiranossauro era outro tiranossauro Rex da família vizinha. Pois, segundo a teoria darwiniana, os predadores devem eliminar a concorrência o mais rápido que puderem. O leão defende seus filhotes de rivais, que os veem como futuros competidores por alimento. E um predador inteligente como o Tiranossauro Rex. Será que não faria o mesmo cálculo? Comparado ao dos herbívoros pré-históricos, a parte do cérebro dele associada à estratégia era enorme. Da mesma forma, era o cerebelo que controlava a função muscular. Esse animal era capaz de planejar e executar um ataque devastador. Esse comportamento já era parte estrutural do cérebro. Para conseguir aumentar a vantagem evolutiva, a melhor coisa a fazer é gerar mais descendentes na geração seguinte, e uma das formas de se obter isso é cuidando melhor da prole. Desovar deixava a fêmea inteiramente debilitada. Para recobrar suas forças, ela tinha que encontrar alimento, ou seja, carne. Enquanto ela buscava uma refeição, o macho ficava no ninho vigiando os ovos. Felizmente, um Tiranossauro Rex caçando se orientava pelos sentidos mais apurados do Cretáceo. Ele tinha uma visão que era muito boa. Os olhos do Tiranossauro eram gigantescos, do tamanho de uma laranja. A grande retina recebia mais luz, mais informação visual. Por isso, ele conseguia enxergar bem a presa a mais de 6 quilômetros de distância. Os olhos eram voltados para a frente, com as linhas de visão sobrepostas. Assim, cada um deles olhava para o mesmo objeto, de ângulos ligeiramente diferentes. Isso significa que o tiranossauro via o mundo em 3 dimensões. Pouca coisa em torno do Tiranossauro Rex escapava à atenção dele. Para um caçador, faminto depois de meses cuidando dos ovos, abater uma presa podia ser a diferença entre a vida e a morte. O anquilossauro era um herbívoro, mas parecia um tanque reptiliano coberto por uma blindagem dura como aço. A visão tridimensional do Tiranossauro Rex podia distinguir esse animal claramente, mas ele era parte de seu cardápio. O tiranossauro era muito forte, mas comparado ao anquilossauro tinha uma estrutura física bem delicada. Esse animal lento e pesado tinha o corpo protegido por placas feitas de osso e cartilagem, da cabeça até a cauda.
O couro do anquilossauro era leve, mas extremamente forte, como um colete à prova de balas. E não era só isso. O anquilossauro contava com uma arma mortífera. Uma clava. Se essa clava batesse no crânio de um tiranossauro, ou batesse na perna ou no pé dele, esmagaria todos os ossos. Acredito que um golpe bem dado com a clava da cauda bastaria para desencorajar um tiranossauro. Os anquilossauros eram herbívoros, mas projetados para matar. Até mesmo um tiranossauro rex precisaria estar em sua melhor forma para conseguir abater um deles. O tiranossauro rex tinha sentidos apurados que deviam guiá-lo até a sua refeição. Um desses sentidos era o olfato muito aguçado. Atrás das narinas havia grandes câmaras cavernosas recobertas por lâminas de tecido sensorial capaz de detectar odores. Os bulbos olfativos transmitiam a informação para o cérebro. Uma grande surpresa é o tamanho do bulbo olfativo. A parte do cérebro associada ao processamento das informações dos odores do ambiente. Para aumentar a quantidade de detectores de odor, a área que continha tecido sensorial funcionava como um radiador. O Tiranossauro Rex era capaz de perceber até o mais sutil cheiro de carne no ambiente. O tiranossauro tinha um olfato equivalente ao de 100 bloodhounds amarrados uns aos outros. O lobo olfativo dele era maior do que o de qualquer outro animal vivo ou extinto desse planeta. Um super olfato é o sonho de qualquer caçador. De uma distância considerável, o Tiranossauro Rex conseguia localizar a presa. Ou detectar o cheiro característico dos seus recém-nascidos. Quando olhamos um fóssil de Tiranossauro Rex, uma outra coisa chama a atenção. Há um espaço de 25 centímetros entre as narinas. Por quê? Isso mostra que o Tiranossauro Rex farejava em estéreo. Esse carnívoro conseguia triangular um odor, localizando sua origem com exatidão. Ele seria capaz de, dentro de um auditório lotado, identificar em alguns segundos cada pessoa e animal por seus odores característicos. Imagine a fêmea faminta procurando alimento. E sentindo o cheiro de uma refeição. Só que de um animal que apenas os tiranossauros mais fortes se atreviam a encarar. O desafio mais perigoso que qualquer carnívoro já enfrentou é o movimento da cabeça de um Triceratops. Ele era como um rinoceronte branco gigante que tomou anabolizantes. Com 8 metros de comprimento e 3 de altura, um Triceratops adulto chegava a pesar 6 toneladas. Se havia um cheiro capaz de intimidar um tiranossauro, era o do Triceratops. O Tiranossauro Rex estava ciente dos riscos. Ele trazia no cérebro informações armazenadas de contatos anteriores. Ele conhecia o perigo diante de si. Transformar um Triceratops em almoço significava derrubar uma fera com chifres de 1 metro revestidos de queratina dura como pedra. E com um corpo protegido por um escudo ósseo. A possibilidade de sobrevivência dos genes daquela fêmea por mais uma geração estava a apenas uma luta de distância. Dá pra gente pensar no conflito entre tiranossauros e triceratops como um dos maiores combates que a natureza já viu. Esses herbívoros bem armados estavam em toda parte. Durante o Cretáceo Superior, havia 10 vezes mais triceratops que tiranossauros. E havia uma única razão para o sucesso deles. Um só golpe com o chifre da testa podia perfurar o coração ou os pulmões. Se o chifre de 1 metro entrasse na cavidade torácica de um tiranossauro, a chance de fazer um belo estrago era muito grande. O olho da fêmea foi perfurado. O Triceratops, um herbívoro, derrotou o maior predador do Cretáceo. O princípio básico para qualquer predador é chegar, matar a presa e obter o necessário. Tudo isso sem se machucar.
Para um predador carnívoro, perder um olho pode ser fatal. No ninho, somente o macho tomava conta dos filhotes. Do alto, um Quetzalcoatlus farejava sangue. No solo, com a mãe fora de combate e o pai faminto, o filhote de tiranossauro estava numa situação extremamente perigosa. O Sauro Poseidon foi o animal terrestre mais alto que já existiu. Com 18 metros de altura e 30 de comprimento, seu tamanho superava o de qualquer animal atual. Apesar das proporções gigantescas, ele tinha um cérebro minúsculo que pesava apenas 100 gramas. O cérebro do Sauro Poseidon devia ser do tamanho de um cheeseburger. Entre os grandes animais que já viveram, provavelmente ele tinha o menor cérebro em relação ao corpo. Grande, burro e bruto. O encéfalo do Sauro Poseidon era 1000 vezes menor que o corpo. Ele tinha 1/8 da capacidade cerebral de um Tiranossauro Rex. E o pior, a área do cérebro onde o pensamento estratégico acontecia era bem pouco desenvolvida. Aqueles caras eram burros como uma porta. Praticamente tudo que o Sauro Poseidon fazia era por instinto. Inclusive criar, ou mais precisamente, não criar os filhotes. Parece crueldade cavar um buraco, largar os ovos e ir embora. Mas era um meio de reprodução muito eficiente se o animal produzia uma prole numerosa. Sabe-se que os saurópodes não cuidavam dos recém-nascidos porque nunca foram encontrados filhotes junto com nenhum adulto. Segundo os cientistas, por causa das proporções gigantescas do Sauro Poseidon, chocar os ovos era fisicamente impossível. Os animais mediam 20 a 25 metros de comprimento e os ovos tinham o tamanho aproximado de um melão. Com essa diferença, ficava muito difícil ter a delicadeza necessária. Acho que os saurópodes como o Sauro Poseidon eram grandes demais para conseguir controlar o posicionamento de sua massa corporal. Eles não tinham capacidade cerebral para saber ao mesmo tempo onde estava o traseiro e onde estava a cabeça. Com tamanho descomunal e um intelecto limitado, o Sauro Poseidon tinha um método completamente diferente para criar os filhotes que o do Tiranossauro Rex. Durante a vida, um casal de Sauro Poseidons era capaz de produzir milhares e milhares de ovos. Desses, talvez 2 ou 3 atingissem a idade adulta. Isso significa que quase toda a prole era devorada por predadores. Eles garantiam fartura aos carnívoros, dando mais alimento do que eles conseguiam comer, e assim garantiam que a